A presença do Espírito Santo é real aqui. Fala comigo aqui. Ele está aqui. A sua presença. Ele é mais real do que todos juntos aqui. Esta é a ceia do Senhor nesta noite. E você vai sair diferente da maneira em que você entrou aqui hoje. Eu profetizo toda sorte de bênção para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Você crê? Fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Bata as palmas para Ele. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-o para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegou ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te curou. É isso? A tua fé te... A tua fé te... E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém prega ela se não for pelo direcionamento do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que orienta o que temos que falar, o que temos que ministrar e com o que temos de louvar nesta noite. Senhor, aqui está a sua palavra. Ela não volta vazia, mas ela prospera nesta noite para onde é enviada, e o nome do Senhor é glorificado. Digam amém. Bata as palmas para Jesus de Nazaré. Amém. Podem sentar. Ninguém bate palma para morto, mas para vivo. Amém. Muitos ministérios proíbem bater palma. Aqui não, nós podemos bater palma porque Jesus está ressurreto. Então não batemos palma para morto, batemos palma para quem é ressurreto e vivo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O que me chama a atenção no versículo de hoje, que já preguei dezenas e milhares de vezes essa mensagem em vários lugares, é a multidão que tenta impedir você de ser salvo. As multidões que tentaram impedir o cego de chegar até Jesus. Irmãos, uma coisa eu preguei para esta manhã e vou voltar a repetir aqui. É muito fácil aceitar Jesus, qualquer um faz, diga glória a Deus. Na emoção da palavra, eu vejo tantas pessoas fazendo apelo, a pessoa vai pela emoção, levanta a mão para o céu. Eu quero Jesus que esse pregador está pregando, eu quero. Mas logo em seguida não permanecem mais e saem da presença de Deus. O mais difícil é permanecer na presença de Deus. Qualquer um aqui pode levantar a mão nesta noite: eu sou salvo, eu aceito Jesus na emoção, mas logo em seguida, no dia seguinte, a sua vida está completamente oposta ao que a Bíblia Sagrada diz. E também é muito fácil as pessoas estar no caminho e desviarem de Jesus por qualquer coisa, ou por decepção em ministérios, ou por decepção com a vida do seu líder, ou com decepção na sua casa. Você afasta do Senhor, mais fácil ainda. Agora eu quero desafiar você nesta noite. Aponte o dedo para o irmão e fala: eu quero te desafiar a permanecer na presença de Deus, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, mas olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus de Nazaré. As palmas para Ele, creia. Este cego aqui, a Bíblia diz, cego de Jericó. Jesus caminhava passando por Jericó. Chegando perto da cidade de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho.
Repete, meu irmão, assim: à beira do caminho. Desculpa o que eu vou dizer hoje, vai bater em você, vai machucar, mas eu vou falar porque Deus mandou falar. Há muitos crentes na beira do caminho. Os 4 tipos de homem na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 13, não precisa de abrir, fala que os 4 tipos de homens que tem ali, um deles é quando Deus te exalta. Quando Deus começa a te abençoar, muitos abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha para o irmão e diga assim: o maior desafio que eu e você temos é quando Deus nos exalta. Porque quando estamos lá embaixo, buscamos a Deus, nos humilhamos para Ele, mas muitos, quando Deus exalta, ensoberbecem. Começam a se sentir autossuficientes. Estou falando isso para membros, estou falando para pastores, para bispos e etc, etc, em todas as religiões. Tome muito cuidado quando Deus honrar e te abençoar. Sacode o irmão e fala assim: tome cuidado, porque o maior teste de todos é quando Deus te coloca lá em cima. Quando Deus começa a te levantar, tome muito cuidado para ninguém puxar o seu tapete e Deus permitir isso acontecer. Diga glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que devemos confiar no Senhor e na força do seu poder. Agora está um cego junto do caminho, à beira de um caminho, e este homem não era qualquer homem, estava mendigando. À beira do caminho estava passando necessidades, talvez física e talvez espiritual. Talvez não, física e espiritual, estava ele mendigando. Naquela época não tinha recurso de governo para dar dinheiro a eles, não tinha o INSS que aposentava essas pessoas, e ele dependia da esmola de cada pessoa. Sacode o irmão e fala assim: o Senhor nos chamou não para mendigar espiritualmente e nem fisicamente, mas para sermos honrados pelo seu nome. As palmas para ele, diga glória a Deus. E a Bíblia nos diz que ele estava ouvindo passar a multidão e perguntou o que era aquilo. Curioso, hein? Está passando alguém aí? Estou ouvindo barulhos, eu não posso enxergar, mas posso ouvir. A salvação não é por ver, é por ouvir a palavra. Então estou ouvindo a multidão e tem alguém passando, é diferente dos demais. Este aí atrai multidões, parece que é santo, creio que é santo e poderoso. Quem está passando por aí? E a multidão falou assim: este aí é o Jesus Nazareno que está passando. E a Bíblia nos revela, então, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora o versículo 39 que me chama a atenção: e as pessoas repreendiam ele para que se calasse. A multidão tentou calar o cego de receber a sua vitória. Olhe para o teu irmão e diz assim: cuidado com a multidão aí fora. Cuidado com os incrédulos. Cuidado com conselhos errados. Cuidado com palavras contrárias. Eu conheço pessoas que chamam irmão em Cristo para mim e não têm a fé que eu tenho. Eles duvidam do que Deus pode fazer na sua vida. Diga, meu irmão, assim: cuidado com quem você se associa. Aleluia. Pergunta, irmão, assim: cuidado com quem você anda. Com quem você anda? Olha o que a Bíblia está dizendo. E a multidão repreendia o cego. Essa multidão devia ser amigo dele. E repreendiam para que se calasse. Mas quanto mais mandava ele calar, mais ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, e eles tentando calar ele: cala a boca, cego. Jesus não vai dar importância para você. Você é um cego, você é um mendigo, e Jesus não tem aliança com você, cego. Ei, esqueça. Mas ele clamava ainda mais. Diga para o irmão que está falando assim: perseverança em Jesus resulta em bênçãos. As palmas para ele. Diga glória a Deus. Eu fui perseverante no Senhor para minha cura. Ungia todos os dias meu peito: Senhor, eu quero ser curado por Ti. O Senhor me deu um sonho profético.
claramente as mãos dele arrancando do meu peito uma cruz, do lado esquerdo do coração. E para a medicina eu nunca jamais tiraria o marca-passo pela medicina. Os médicos diziam, não tem como tirar isso mais. Mas a minha perseverança em Jesus, eu disse, Senhor, o Senhor me usa para cura para as pessoas e não vai usar para mim? E comecei a orar, e quando eu tive um sonho, tudo que eu sonhei, as pessoas falaram o contrário. Não tem jeito. Aí eu comecei a entrar em choque. Senhor, o Senhor mostrou em sonho, eu sei que o Senhor que me revelou em sonho, porque o sonho profético é diferente do sonho carnal. E eu sei quando Deus me revela, eu sei quando é sonho de barriga cheia. E eu falei, eu tenho certeza que o Senhor arrancou do meu peito alguma coisa que estava fazendo mal à minha vida. E aí, quando chega em 2022, o resultado é, vamos tirar esse marca-passo, e arrancou do meu peito em abril de 2022, e eu não uso mais, e para a glória de Deus, olha, eu quero ir para a glória sem o marca-passo, as palmas para Jesus de Nazaré. Sabe o que é isso? Perseverança nele. Muitas pessoas de agradecer a ele, desvia da presença dele. Muitas pessoas de agradecer a Deus, é Deus, independente se eu vou para o céu, com o marca-passo ou sem, Ele é meu Deus se me curar. Não, eu só pedi a Ele pela misericórdia dEle, e Ele me atendeu, e Ele pode atender a cada um que está aqui essa noite, para te abençoar em todas as áreas da tua vida, mas você tem que perseverar nele. As palmas para Ele, para Ele. Se eu fosse ouvir a multidão, eu continuaria com o marca-passo. Se aquele cego fosse ouvir a multidão, ele ficaria incrédulo, nunca vinha para o caminho, mas sempre à beira do caminho. Se ele fosse ouvir a multidão de se calar, Jesus não responderia a ele. E a palavra dele diz, clama a mim e eu vos responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. As palmas para ele, diga glória. Sacode o irmãozinho e fala, perseverança nele. E o cego clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala para o irmão assim, então, Jesus parou para escutá-lo. Olha para o irmãozinho e fala assim, o Jesus de 2000 anos atrás é o mesmo hoje. Ele não mudou. Sacode, irmão. Porque o Jesus que eu tenho não é o Jesus da religião, com cara de coitado na cruz, não é. Não é o Jesus pendurado numa cruz de ouro, de prata. Esse não é o meu Jesus. O meu Jesus, a sua aparência hoje é como leão, leão da tribo de Judá. As suas vestes são brancas, salpicadas com sangue. Os seus olhos como chamas de fogo. Seus pés latão reluzente, que o diabo tem que se curvar para ele. As palmas para ele. Não é aquele Jesus com carinha de coitadinho na cruz. Esse Jesus que eu sirvo hoje, que você deve servir, é o Jesus que Ele é Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E que o diabo, para tocar em você, tem que pedir permissão a Ele. Para o diabo encostar o dedo da sua vida, se você der brecha para o diabo. Porque enquanto servir a Jesus, você está protegido pelas mãos dEle. Protegido pelas mãos dEle. Protegido pelas mãos dEle. Bata as palmas para o Senhor, diga glória. E o cego permaneceu clamando. A Bíblia diz que quando a igreja clamava, orava sem cessar, Pedro foi liberto da prisão milagrosamente. Diga meu irmão assim, a oração da igreja salvou Pedro. Aleluia. A oração de Jacó salvou a sua família inteira. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. A oração de um salvou toda a família de Jacó.
Salvou a sua vida também, porque Saul vinha para matá-lo. E quando ele começou a orar a madrugada toda, a oração de um justo, o Senhor ouviu e transformou o coração de Esaú, e o coração de Esaú veio para matar, e agora olha para Jacó, Deus transformou o coração de Esaú, e agora eles fazem aliança e amizades entre irmãos. As palmas para o Senhor. A oração de um salvou multidões, mas a oração de multidão da igreja salvou um, chamado Pedro. Fala para o teu irmão, diga assim: clame. Eu não sei o que você precisa nesta noite, que você veio nesta casa pedir, mas eu tenho a dizer a você nesta noite: clame pelo poder do nome de Jesus, que Ele é Jeová Rafá, que sara, Ele é Sabaote, que é Senhor dos exércitos, Ele é Senhor da nossa vida, operando Ele, quem impedirá? Bata as palmas para Ele, diga aleluia. Aí Jesus falou: eu tenho que parar para este homem aqui, está clamando demais, o que houve? E Jesus para escutá-lo, e mandou que trouxessem ele, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia que ele precisava de enxergar. Jesus queria ver da boca dele: o que você quer que eu te faça? Que eu venha fazer pela sua vida? E ele falou: Senhor, que eu veja, que eu passe a enxergar, porque eu sou cego. Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. Eu fico vendo pessoas na igreja e falam assim: a fé curou. Fala para o irmão assim: salvou. Porque a fé que ele teve para ser curado foi a fé que ele teve para ser salvo. A fé que ele teve para ser salvo foi a fé que ele recebeu a cura. Diga aleluia. A maioria dos milagres de Jesus, a tua fé te salvou. Eu entendo que a cura está ligada com salvação da nossa alma. Deus não quer que os crentes morram doentes, mas eu sei que talvez alguns morrerão doentes, como na Bíblia alguns morreram doentes, mas Deus não quer que nós vivamos debaixo da doença. Olha, meu irmão, diz assim: não é vontade do Senhor que o povo sofra. O Senhor quer libertar o seu povo. Mas o problema é se o povo quer buscar a Deus. Nunca na história tantos doentes estão nos hospitais como hoje. Um dia a irmã foi lá em casa, uma irmã em Cristo, conversando com minha mãe e comigo: pastor, por que o povo está tão doente? Eu falei: irmã, por causa da iniquidade. Porque um dia fazendo aliança com o Senhor é o Senhor que quer nos sarar. Ele não quer que nós vivamos debaixo das pragas, das pestes. Ele quer nos livrar. E só o Senhor pode nos livrar. Sacode o irmãozinho e fala assim: creia. Eu sei que Deus constituiu os médicos, aí estão os médicos para curar. Eu sei que eu passei pela mão de médicos também, e Deus é Deus. Mas eu quero dizer para você: o médico dos médicos chama Jesus de Nazaré. As palmas para Ele. Eu afirmo isso. Ele confunde os médicos e a ciência. Operando Ele, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Jesus disse: vê, cego, a tua fé te salvou. Eu perguntei: Senhor, qual foi a fé que ele teve de perseverar em oração, em clamor? Sabe o que significa clamor? Clamar é um pedido constante do fundo da sua alma. Quando você clama a Deus do fundo do seu coração, o Senhor atende. Fala no ouvido do seu irmão: o Senhor atende. O clamor a Ele, o cego perseverante nele, e clamando atrás dele. Então quando clama e busca e pede, ele para. O que é que ele quer aí? O que você deseja de mim, Senhor, que eu veja? Então vê, a tua fé te salvou agora. E no mesmo instante ele passa a enxergar para a glória de Deus. E tem muitas pessoas que não estão cegas físicas, mas estão cegas espirituais. Olha para o irmão e diga assim: o Senhor quer tirar a escama dos seus olhos. Escute, vou dizer a você aqui, vai machucar, mas vou dizer a verdade para você.
Há muitas pessoas aqui dentro dessa casa hoje com espírito de religiosidade. Deus não agrada disso. Anos atrás eu era de um determinado ministério e eu pedi uma oração para uma mulher do Rio Grande do Sul, uma missionária. Quando ela pegou o telefone e começou a falar comigo, o Espírito Santo revelou para ela, falou assim: todo demônio da religiosidade sai deste homem. Eu falei: eu tenho um demônio? Ela falou: se você tem um demônio da religiosidade, você acha que só a sua igreja que Deus usa, só essa igreja que Deus liberta? Deus usa quem é fiel a Ele. Eu falei assim: eu não sabia que eu tinha demônio de religiosidade. Ele falou: você está saindo agora, porque Deus está me mostrando que quando eu oro por você, esse demônio sai das suas costas e vai embora, e este espírito de religiosidade sai da sua vida agora. Aí eu tive que restar falar o quê? Amém. Eu tinha um espírito que achava que a minha religião era tudo, até que Deus deu um ministério próprio para mim, um ministério sem aliança com os outros, um ministério próprio. Porque aqui eu posso falar o que eu não podia falar em outros lugares, aleluia. Aqui eu posso pregar o que o Evangelho Deus manda falar, e não tem que obedecer a ordem de homens. E se pode falar ou não. E quando eu pregava, muitos se espetavam comigo, porque eu pregava contra o pecado, e contra o pecado machuca o pecador. Mas é um conserto. A mensagem de conserto tem que ser pregada. Fala para o irmão, se você não pode sair daqui hoje do mesmo estado que você está. Deus quer mudar o quadro da sua história, da sua vida, e quebrar o demônio da religiosidade do seu coração, porque só Jesus salva. Placa denominacional nenhuma salva, só Jesus de Nazaré salva. As palmas para Ele, diga glória a Deus, diga aleluia. E a Bíblia diz agora, ele logo viu e seguia Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, também dava louvores a Deus. Diga glória a Deus. Quantos nesta noite quer tomar a ceia do Senhor comigo? Há uma determinada pessoa aqui, o Senhor está me falando no Espírito, que falou assim: hoje não vou tomar a ceia porque eu falei alguma coisa que ofendi alguém. Ao contrário, peça perdão agora e participe da ceia. Porque o diabo, ele sempre joga no dia de ceia, sempre uma acusação, um dia antes, acusação contra nós, para nós não tomarmos a ceia. Sacode o irmãozinho e fala assim: tome a ceia. Peça perdão a Deus agora, os seus pecados são apagados agora. E participe da ceia do banquete do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. Diga aleluia. Há uma pessoa específica: não vou tomar ceia hoje porque eu falei alguma coisa que ofendi alguém. Hoje você tem que participar da ceia. Não deixe de tomar a ceia por causa de detalhes na sua vida. Deus não é Deus de detalhes, é Deus da sua história na sua vida. Amém? Por causa de um detalhe, eu vou perder a salvação. Deus é Deus misericordioso, agora nós temos que consertar com Ele todos os dias. Todos os dias nossa vida tem que estar limpa diante do Senhor. Por quê? Nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar para a glória. Aleluia. Fala, irmão, você sabe o dia que você vai partir? Fala, vai, você sabe? Hã? Sabe? Quantos sabe o dia que vai embora? Quantos profetas bom de boca aí que fala você vai morrer amanhã? Quantos falam isso? Quantos têm coragem de afirmar que você vai morrer amanhã? Hã? Tem coisas reveladas que pertencem a nós, mas tem coisas ocultas que só pertencem a Deus. As palmas para Ele. E tem muitas revelações que Deus não vai te dar. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Porque se Deus falar o que você vai passar para frente, você morre antes do tempo. Aleluia. Quantos estão comigo? Hã? Se Deus fosse falar: Jó, eu tenho um recadinho de Deus para você, vou usar um profeta para falar com você, Jó. Ô Jó, você é um homem rico, não é? Sim, senhor. O senhor tem uma família linda, não tem, Jó? Sim, senhor. Então, Jó, eu vou começar a revelar agora. Você vai perder os seus filhos todos. Você vai perder toda a fortuna que te dei. Jó, você vai passar tanta tribulação na sua vida que você vai pedir a morte. Você vai ficar 7 dias, que os seus amigos vão ficar ao seu redor, olhando para você assim, ó. Você vai ficar na pó e na cinza por 7 dias, Jó. 7 representa morte. Você vai estar morto, Jó.
Jó, se eu te revelar tudo antes, você não suporta passar para aquilo que eu vou te revelar. Então tome cuidado com revelações. A revelação é para edificar, consolar e exortar, nunca te direcionar, nunca direcionar ninguém aqui. A Bíblia diz que a revelação é consolo, exortação e edificação, nunca direcionamento. Aleluia. Aí alguém te entrega o recado, te direciona para alguma coisa, você erra. Cadê o Deus que eu sirvo? Diga assim: Deus não vai direcionar, Ele vai falar com você o que tiver que falar, mas Deus vai te consolar pela palavra, exortar e edificar. Nunca trazer direcionamento, a não ser Ele para você, profeta não. Aleluia. Eis que o teu lugar não é esse banco azul, é um banco de outra cor, ou vermelho, ou cor de abóbora, ou cor de rosa, sei lá. Esse é outro lugar. Esse direcionamento eu afirmo debaixo da graça de Jesus de Nazaré, que é o diabo, não é Deus. Não é. Deus jamais vai interferir na sua vida para te derrubar, para te direcionar. Muita gente fala assim: pastor, Deus vai me direcionar uma esposa para mim? Não, tem coisa que você vai escolher e Deus vai aprovar. Aleluia. Para a primeira briga que tiver com sua esposa, você não venha cuspir em Deus, falar com Ele assim: olha a mulher que o Senhor me deu, Senhor. O Senhor não vai direcionar muitas coisas da sua vida, Ele vai te dar o livre-arbítrio de escolha. Aleluia. Sacode, irmãozinho, e fala aleluia. As palmas para o Senhor. Aqui nessa igreja eu tenho obreiros e obreiras. Diga glória a Deus. Eu quero convidá-los para vir aqui para nós apresentar a ceia, e vamos servir vocês aí no banco. Diga aleluia. Glória a Deus.